Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês, todos estão bem? Espero que sim, que Deus abençoe a vida de cada um. O Espírito Santo incomodou a mim estar gravando essa meditação, essa palavra, sobre a questão do avivamento, sobre a presença do Espírito Santo. E eu meditei hoje com a minha igreja local em uma rápida saudação em Atos 2, que nos traz, né, o avivamento que aconteceu na história. O primeiro avivamento que aconteceu, que está em Atos 2, que diz o seguinte: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu com um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Irmãos e irmãs, como que eu quero que esse avivamento seja derramado se eu não tenho buscado de fato a presença do Espírito Santo? Se eu não tenho me dedicado à oração, não tenho me dedicado a buscar a presença do Senhor? Ontem, assistindo a um rápido vídeo sobre a mãe de John Wesley, que nos traz o seguinte, que o irmão estava retratando a história dela, que ela orava 1 hora por dia, ela estava buscando a presença do Senhor durante 1 hora do seu dia, e durante esse tempo ninguém podia incomodá-la, porque a presença do Senhor ela é mais importante do que tudo. E quantas vezes a gente tem orado ao Senhor, buscado a presença dEle, e às vezes algo nos tira a atenção, nos tira do foco de buscarmos a presença do Senhor. Esses irmãos que estavam aqui em Atos 2, eles estavam em um único só pensamento, em um único só propósito. E nada que viria de fora poderia tirar eles desse propósito, porque eles sabiam a necessidade da presença do Espírito Santo. E essa mãe de John Wesley, ela foi responsável, depois de Deus, pelo ministério do seu filho, porque ela orava e apresentava a vida dos seus filhos ao Senhor. E muitas das vezes a gente quer que a presença do Senhor esteja sobre nós, sobre a nossa descendência, mas nós não buscamos, de fato, a presença do Espírito Santo. Nós não buscamos que Ele seja o Senhor de nossas vidas, de que Ele governe em nós, de que Ele governe todas as nossas ações e os nossos pensamentos. E como que eu quero que esse avivamento seja derramado se eu não tenho feito isso, né? Buscado a presença do Senhor, buscado ser sensível à voz do Espírito Santo, ser sensível àquilo que Ele tem falado, àquilo que Ele tem ministrado. Irmãos e irmãs, quantas vezes a gente ora, quantas vezes nós oramos na casa do Senhor e no momento de oração as pessoas estão simplesmente dispersas, estão com os olhares abertos e não com seus olhos fechados, porque, irmãos e irmãs, quando a gente está com o olho aberto em um momento de oração, é facilmente que a gente se distrai com qualquer outra coisa que venha acontecer. E aí, por isso que muitas das vezes o Espírito Santo não tem se manifestado. Por essa questão das pessoas não serem respeitosas com a presença do Espírito Santo como momento de oração. Antigamente, hoje, permanece esse princípio da gente chegar na casa do Senhor, dobrar os nossos joelhos e orarmos antes que comece o culto. E muitas das vezes isso tem acontecido e muito nos últimos dias. As pessoas elas têm se achegado na casa do Senhor, se sentando, né, nas poltronas, nos bancos, e não tem orado ao Senhor.
Elas sentam e ficam ali conversando com o irmão que está do seu lado, e isso vira um momento de barulho, onde, infelizmente, atrapalham os irmãos que estão orando, os irmãos que estão ali de fato buscando a presença do Senhor. E isso tem acontecido e muito nos últimos dias. A gente não tem respeitado a presença do Espírito Santo, a gente não tem respeitado a presença do Senhor na casa, a gente não tem buscado. E como que eu quero que esse avivamento seja derramado sobre minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu bairro, sobre meu contexto social, onde eu estou, na minha comunidade, se eu não tenho me disposto, não tenho me colocado à disposição para receber a presença do Senhor? Lembrando que aqui eles estavam reunidos no mesmo lugar, em um único só pensamento, buscando a presença do Senhor. E como que eu quero ter uma vida abençoada, uma vida próspera no Senhor Jesus, se eu não respeito a presença dEle e nem busco a presença dEle? É necessário que haja uma mudança de vida, uma mudança de pensamento, para que nós vivamos o propósito do Senhor para nossas vidas e para que o avivamento se derrame sobre a nação brasileira, sobre o mundo e se espalhe. Mas é necessário que eu entenda que a presença dele é sensível e que ela não irá se manifestar de fato quando houver divisão de pensamentos, divisão de propósitos, porque ele irá só se manifestar quando a igreja entender que é necessário que busquemos a presença dele cada dia mais, que nós estejamos todos os dias à disposição a recebermos a presença do Senhor. E aí assim de fato o avivamento irá acontecer. Billy Graham, orando pelas nações, orando pelas bandeiras, ele estava orando e passando por cada um, mas ele parou em uma específica. E essa bandeira é a bandeira da nossa nação brasileira. E ele disse o seguinte: o Espírito Santo ministrou ao meu coração que irá derramar um avivamento sobre essa nação e que através desse avivamento ele se espalhará por todo o mundo. Mas nós, igreja brasileira, como que a gente tem vivido a nossa vida com o Senhor? Será que de fato a gente tem buscado esse avivamento? Será que nós temos buscado a presença do Espírito Santo? Será que nós estamos em concordância de pensamentos? Essa reflexão que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, que nós venhamos tomar a posição para que esse avivamento se derrame sobre a nossa nação e que nós venhamos estar em concordância de pensamento. O avivamento ele traz a presença do Espírito Santo, mas juntamente com a presença do Espírito Santo vem a mudança de vida, a mudança de hábitos, e aí a gente começa a viver uma vida que glorifica o nome do Senhor. Mas será que de fato a gente está disposto a receber esse avivamento? Que nós venhamos tomar posição e orar ao Senhor para que esse avivamento se derrame. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Que Deus abençoe. Cristo vive e o seu reino é eterno. E que o Espírito Santo fale com cada um de vocês. Não sou eu, João, que falo, mas é o Espírito Santo através de minha vida. Amém? Que Deus abençoe.